da vida, permite-nos que nos reunimos em Teu nome nesse dia de felicidade e esperança, para manifestar nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de sua luz e misericórdia. Não te suplicamos em teu coração augusto que nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da iniquidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipamos, então, a glória de suas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para que possamos passar a todos que nos assistem a verdadeira expressão de amor, benevolência e caridade. Senhor Deus, traga-nos das tuas falanges de espíritos amigos, já para que possamos, a partir de agora, aliviar a dor dos corações aflitos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Estão abertos os trabalhos do Centro Espírita Virtual Chico Xavier. Fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal em qualquer forma que se apresente e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, o derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros que dê de graça o de graça receberam. Nutrição verdadeiro, respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito às necessidades, doenças, dores, aflições e também à morte física e responsabilidade perante a justiça divina. Rogo o dom do bom, discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nessa água. E como quem tanto necessita e roga, reconheço, agradeço a Deus, às leis cheias angélicas de socorrista e ao meu espírito guia, ou anjo guardião. Os mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Por estas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe,
depois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Instruções dos Espíritos: a afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte, bem calculado, disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua doirada, quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus.
A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Datas espíritas do mês de março. 5 de março de 1815. Desencarna na Alemanha o médico magnetizador Franz Anton Mesmer. Dia 8 de março de 1815 é considerado o Dia Internacional da Mulher. Dia 8 de março de 1979 desencarnava José Herculano Pires, escritor de mais de 50 livros, um dos maiores representantes espíritas do país. Dia 8 de março de 1984, desencarnava no Rio de Janeiro Ivone do Amaral Pereira. Dia 19 de março de 1939, nasce em Portugal Antônio Gonçalves da Silva, ou Batuíra. Dia 21 de março de 1953, desencarna Arthur Lins de Vasconcelos. Dia 22 de março de 1953, é lançada a primeira edição brasileira de A Gênese. Dia 23 de março de 1857, nasce Gabriel Delany. Dia 25 de março de 1856, Allan Kardec, através de uma comunicação mediúnica, toma conhecimento da existência do Espírito de Verdade. Dia 31 de março de 1869, Allan Kardec é sepultado. A primeira notícia que veio nos jornais é que todos os passageiros tinham morrido. Todos. Eu fui o único que sobreviveu. Minha mãe levantou do sofá. Eu falei que o meu filho estava vivo. Era a minha primeira viagem para o exterior. O meu sonho sempre foi conhecer Londres, porque eu era roqueiro, tinha banda, tocava baixo. E Londres, naquela época, década de 70, era a meca do rock and roll. Era a geração Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, Beatles. Essas bandas conhecidas não vinham para a América do Sul, muito menos para o Brasil tocar na década de 70. E aí eu economizei meu rico dinheirinho, que naquele tempo era muito caro você viajar, e aí entrei numa agência da Varig e saí de lá, a minha paixão, com o meu sonho realizado. Era um Boeing 707 da Varig, ele saía do Rio, fazia escala em Paris e ia para Londres. A primeira notícia que veio nos jornais é que todos os passageiros tinham morrido. Todos. Não havia nenhum sobrevivente passageiro. E
inclusive tripulantes. A minha faculdade já tinha um comunicado com a tarja preta pregado no mural da minha faculdade dizendo o seguinte: a Universidade Católica de Petrópolis comunica com pesar o falecimento do aluno Ricardo Trajano no desastre aéreo da Varig. Eles colocaram a data 12 de julho de 1973. E meu pai já estava encomendando meu sepultamento. E minha mãe, por motivos não racionais, não acreditava. Falava, meu filho está vivo. E os meus colegas indo lá para casa, um clima terrível, falando assim, coitada da mãe do Ricardo, não quer cair na real. E naquele tempo, você escolhia o seu lugar lá no balcão. E passageiros de primeira viagem, cheguei lá no balcão e falei para a atendente, olha, eu quero a última fileira lá atrás. O avião lotado e do meu lado tinham 2 poltronas vagas. Ninguém viajava nela. Faltando 5 minutos, 6 minutos para o avião chegar em Paris, eu ansioso para que chegasse logo a Londres, começou uma fumaça pequena, atrás de mim na projeção do toalete. Mas uma fumaça muito pequena. Aí o comissário foi lá com o extintor, foi lá tentar contornar o problema e todos os passageiros do meu lado ali à volta também viram. Todos ficaram com cintos e eu, por puro instinto, não tem outra explicação, eu podia ter ficado ali também, tirei meu cinto e fui andando para frente. Eu já conhecia bem o caminho, já tinha visitado a cabine 2 vezes. Quando eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe estava lá, senhores passageiros, fiquem tranquilos, nós estamos faltando 5 minutos para chegar no aeroporto de Orly, permaneçam com os cintos, estamos contornando um problema lá atrás. Quando ele me vê andando assim, magrinho, grandão, na direção dele, falou, garoto, o que você está fazendo aí em pé, cara? E por puro instinto, intuição, até mesmo uma força divina que me empurrando para frente, fez com que eu continuasse sem jamais pensar em voltar para meu assento. A fumaça tinha tomado conta de todo o avião. Os passageiros, coitados, sentados nas poltronas, não tiveram menor reação, a fumaça foi envolvendo eles sem que eles tivessem o menor poder de reação. Uma respirada daquela fumaça já te deixava zonzo, a segunda te paralisava, a terceira você desmaiava e morria. E eu fiquei encostado também em pé na divisória da cabine, não enxergava mais os comissários que estavam a 1 metro do meu lado e percebi que eles tinham parado de gritar, provavelmente estavam desfalecendo. Do outro lado tinha a porta da cabine que eu não enxergava mais, e aí eu não enxergava um palmo na minha frente, parecia que estava debaixo da terra. E aí, nesse momento, me veio um filme, um flashback na cabeça, me despedindo da vida, eu vou morrer, meus amigos, minha família, veio um filme todo. E senti literalmente a morte me abraçando, literalmente. E me veio calma, não sei de onde, eu fiquei calma, não me desesperei. Nesse momento, o avião teve que perder muita altura, e aí eu não conseguia ficar mais em pé e caí de bruços. Nessa hora foi um barulho assim descomunal e aí conseguiu parar. No momento que ele parou, eu apaguei como se tivesse tomado uma anestesia geral, ainda fiquei dentro daquela fornalha ali uns 10 minutos, aquela fuselagem do teto foi caindo todo em chamas em cima das pessoas, carbonizando as pessoas, ele começou a pegar fogo e caiu uma placa grande aqui nas minhas costas, eu não senti, já estava desacordado. Os bombeiros chegaram e eles colocaram essa escada, os bombeiros, e o meu corpo estava estirado em frente a essa porta. Era o primeiro corpo. Atrás de mim tinham outros comissários mortos. Os bombeiros subiram, viram que eu estava vivo, me puxou pelo cabelo, roqueiro, cabeludão, e aí me colocaram rapidamente num helicóptero. 10 minutos depois eu estava dando entrada no hospital. Tinha pessoal da Varig lá também. Me confundiram com um comissário. Então, eu era o Sérgio Balbino, esse comissário já tinha morrido, mas o meu porte físico era parecido com o dele. Nesse período que eu fiquei em coma, as pessoas me chamando de Sérgio Balbino, eu não sei como, eu comecei a escutar isso em coma, pedi uma caneta e uma folha de papel, e com uma letra tremida de criança, eu comecei a escrever o nome do meu pai, meu nome, telefone, endereço, eu psicografei esse bilhete. E foram na lista de passageiros apenas para dar uma checagem, de repente encontra meu nome lá, Ricardo Trajano. Mas como? Como que esse cara é passageiro? Como que esse cara estava lá na frente, caído, junto com os comissários, todos os passageiros mortos nas poltronas? Minha mãe levantou do sofá, meus amigos contando,
apontou para todo mundo e começou a dar bronca. Eu não falei que o meu filho estava vivo. Eu fiquei sabendo tempos depois que os médicos não me davam uma semana de vida. A minha primeira radiografia de pulmão era como se fosse meu atestado de óbito. Eu fiquei 3 meses hospitalizado. Mas desde os primeiros dias de internação, eu procurava extrair dentro daquele ambiente as coisas boas que me rodeavam, aparentemente banais, mas sempre carregadas de uma energia, de um otimismo que me alimentavam enormemente e que me davam forças para lutar pela vida. E essas coisas era tipo, meus pais estavam no hospital, não podiam entrar no CTI. Todos os dias ele fazia uns cartazes para mim, escrevendo frases bobas. Bobas eu falando aqui agora, né? Vamos lá, Ricardo! Força, Ricardo! Ricardo, você vai sair dessa! Entregavam para a enfermeira e a enfermeira me mostrava todos os dias uma frase dessa diferente. Graças a Deus não fiquei com sequelas, mas só me faltava uma coisa, terminar a minha viagem que foi interrompida. 1 ano e pouco depois, eu voltei na mesma agência da Varig. Eu tinha comprado aquela passagem, aquele meu sonho, aquela minha paixão. Não me identifiquei, cheguei para a atendente e disse, olha, eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris. Ela imediatamente me passou o preço. Eu falei, não, você não está entendendo. Sabe aquele acidente que teve há 1 ano e pouco atrás e que sobreviveu apenas um passageiro? Pois é, esse passageiro sou eu. Acontece que eu paguei, juntei meu rico dinheirinho, paguei à vista a minha passagem, não cheguei nem na primeira escala da ida. Você não acha que a Varig tinha que me dar outra passagem? Ela ficou doida, falou, mas foi você, me deu um abraço super carinhoso. Eu sei que minutos depois a Varig me deu essa passagem. Eu chego à conclusão que, na verdade, nós somos seres essencialmente simples. A nossa natureza é simples. Nos momentos mais importantes, mais difíceis da nossa vida, a simplicidade é tudo. São as pessoas que nos contagiam. Eu procurava tomar, ficticiamente, dentro da minha cabeça, o meu melhor remédio, a minha superdose diária que eu chamava, aqueles cartazes dos meus pais, aquelas cartas, dezenas de cartas que eu recebia, aquelas fitas cassete que eu ouvia, eu canalizava aquilo tudo para um pensamento só. Eu quero sair daqui, eu vou sair daqui. Sabe para que eu queria? A única coisa que eu queria, para dar um abraço e um beijo nas pessoas que eu mais amava. Em fevereiro do ano passado, antes da pandemia, eu recebo o telefone de um cara. Puxa, Ricardo, eu fiquei pensando tanto se eu ligava para você, se eu não ligava. Me chamo Ricardo. Queria falar uma coisa com você que aconteceu na época do seu acidente, que eu tenho certeza que você não sabe. Cara, mas o que aconteceu? Ele falou, pois é, eu conheci 2 pessoas que iam pegar o seu voo e na hora H eles não pegaram o voo. Eu falei, mas como? Como que isso aconteceu? Eles estavam em São Paulo, na ponte aérea, que eles iam pegar o voo do Rio, o avião saía do Rio, fazia Rio, Paris, Londres. E lá no balcão da Varig, com a passagem e tudo, o pessoal da Varig falou, olha, infelizmente, vocês não vão poder embarcar nesse avião porque está lotado. Mas eles falaram, olha, mas como vocês vão para a Itália, ele vai fazer uma escala na Espanha e vai para a Itália, para onde vocês vão. Tudo bem? Eles falaram, tudo bem. Eu falei, xará, que coisa incrível, hein? Ele falou, pois é, essas 2 pessoas, uma era minha tia e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim. E ela colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Eu fiquei louco e depois eu fiquei mais louco ainda, que eu falei, xará, ainda tem um detalhe. O avião estava lotado e haviam 2 lugares do meu lado, os únicos lugares que estavam vagos eram os 2 assentos que estavam do meu lado. E esses assentos, provavelmente, com certeza, era da sua mãe e da sua tia. Alguma confusão que a Varig fez e falou que o avião estava lotado, mas os lugares dela estavam ali, vagos. E na hora da confusão não, na hora que começou a fumaça ali pequena, a reação que eu tive imediata de sair dali e ir para frente, de repente, se a sua mãe, se a sua tia tivessem ali do lado, eu não tivesse tido essa mesma reação, talvez por não querer incomodá-las. Eu talvez ficasse ali mais uns 30 segundos. E se eu ficasse esse tempo ali, eu não estaria aqui hoje. Você imagina um Boeing 707 lotado, todos os passageiros mortos. Aí eu coloquei essa pergunta no ar. Eu falei, gente, isso é o destino, é o acaso, é uma força divina? O que é isso? Eu tenho uma receita de bolo minha
que o meu principal ingrediente é de não se vitimizar. É claro que a gente tem outros ingredientes, eu tenho outros ingredientes para fazer aquele bolo bonito: otimismo, bom humor, empatia, autoconfiança. E quando você tira aquele bolo bonito, você ainda coloca uma pitadinha de ousadia. Mas o principal para mim é de você não se vitimizar. Parar de se achar um pobre coitado, parar de ficar chorando pelos cantos, parar de achar que o mundo está contra você. Nunca se dê por vencido. Até os 17 de idade, a minha luta foi realmente muito grande para encontrar uma harmonização comigo mesmo. Mas desde 1927 eu tenho a felicidade de estar com as minhas modestas faculdades mediúnicas subordinadas aos princípios da doutrina espírita. E isso me faz muito feliz. Esta é a peregrinação que ocorre todo final de semana. São centenas de pessoas, homens e mulheres, ricos e pobres, de todas as partes do país, que esperam para ouvir as palavras, as orações de Chico Xavier. Dentro do Centro Espírita da Prece, Chico fica rodeado pelos médiuns que o auxiliam na corrente espiritual. Uma emoção atravessa a sala quando Chico começa a psicografar em folhas de papel. O rosto contraído, a mão sobre a fronte, concentrado. As pessoas no grupo espírita da prece permanecem em silêncio. São chamados carecidos, que desejam ver de perto ou consultar com Chico. Em torno de Chico, manso e tranquilo, sentam-se outros médiuns, ou simples doutrinadores, comentaristas dos textos espíritas e mais alguns convidados. Silêncio, oração, recolhimento. Todos aqueles que desejam um lenitivo do médium escrevem antes o nome e endereço e entregam seus bilhetes que vão sendo apresentados um a um a Chico Xavier em transe. Num pedaço de papel, ele escreve uma mensagem e, eventualmente, uma receita, as duas ditadas pelo espírito benfeitor. Pode-se ouvir o correr da ponta do lápis sobre o papel rugoso. Uma prece solene encerra a reunião. Segue-se um silêncio pesado, quase sufocante. Depois, pode-se observar as folhas de papel que são entregues. Em algumas, Chico não escreveu mais do que 5 linhas. O que impressiona é a infinita paciência e humildade com que Chico Xavier trata a todos. Amado Jesus, nosso mestre e amigo constante, finalizando as nossas tarefas da noite de hoje, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, Senhor, em instante como esse, em que podemos estar nas nossas meditações e prece. Chico Xavier precisa descansar.
é demais o esforço de concentração. O guia de toda essa gente procura se refazer. E o chá que lhe é servido parece bastar como alimento após tantas horas de trabalho mediúnico. A beleza espiritual em forma de luz a guiar-nos para a frente. E ao lado de nosso carinho, mentaliza o outro Pai, que se nos faz. Esse é o momento mais importante para os carecidos. As mensagens psicografadas por Chico Xavier são entregues a cada um dos que vieram até aqui para encontrar respostas às suas aflições. Muitas vezes, são mensagens singelas, inocentes. E a felicidade permaneça conosco. Chico, e esperança? As pessoas andam muito sem esperança, muito sem fé no futuro. O que o senhor acha? Realmente nós estamos hoje sob a influência do chamado progresso tecnológico, que alterou muito a feição de nossa vida comum. Nós estamos hoje muito bem aparelhados para saciar as nossas necessidades materiais. Mas nós temos de entender que a paciência, a esperança, a felicidade, a paz não são adquiríveis em nossos grandes supermercados. São luzes do coração que nós só podemos obter, creio eu, e creio com certeza, através da fé religiosa. Sejamos cristãos nas diversas interpretações do Evangelho, católicos, evangélicos, espíritas ou não, todos temos em Jesus o padrão da paz, porque se observarmos os ensinamentos dele, que palpitam em nosso coração até hoje, quase 2000 anos passados, nós encontraremos lá no fundo de nossa própria alma, dentro da grandeza externa de nossa vida atual, nós vamos encontrar a paz. Porque é interessante pensar, Márcia, e temos atravessado, do ponto de vista coletivo, situações as mais difíceis e as mais constrangedoras no mundo, os grandes triunfos, as grandes derrocadas. Entretanto, Jesus está em nosso coração todos os dias. Isso é muito importante. Quantas personalidades neste milênio surgiram, se engrandeceram, comandaram a vida comunitária, e nós, até certo ponto, esquecemos ou andamos quase que indiferentes ao trabalho que esses grandes homens nos deixaram do ponto de vista do plano físico. Grandes homens que reinaram sobre os acontecimentos da terra, que comandaram a nossa vida. Entretanto, Jesus, por dentro de nós, está cada vez mais vivo e cada vez mais ensinando a cada um de nós que só existe um caminho para a paz. Propriedades da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São transformações da matéria primitiva. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. De acordo com o que dizeis, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos
não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar. E conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas têm forma determinada? Certamente. As moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Essa forma é constante ou variável? Constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-no limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. O que me faz mulher é tanta coisa. É fazer tudo aquilo que dizem que eu não posso fazer por ser mulher. É ter as minhas opiniões respeitadas. Poder falar sem ser interrompida por homens. Me sentir amada. É aceitar a minha espiritualidade e os meus diferentes ciclos. Respeitar cada mulher que existe dentro de mim. O que me faz mulher é poder lutar por igualdade com minhas manas. Eu quero andar nas ruas sem ter que ouvir e não ter medo de uma sociedade machista e opressora. O que me faz mulher é batalhar todos os dias para alcançar os meus objetivos e os meus sonhos. O que me faz mulher é me olhar no espelho e me aceitar do jeitinho que eu sou. Vai ficar horas na frente do espelho escolhendo a roupa que me deixa mais bonita. Faz mulher é trabalhar o dia inteiro e ainda ter prazer em chegar em casa e cuidar da família e do meu lar. É receber os meus amigos em casa e ser feliz. Mas acho que acima de tudo é ter a liberdade de fazer o que eu quiser.
Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus defeitos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância do céu. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege.
Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais alto, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja. Estamos encerrando os nossos trabalhos e agradecendo aos Espíritos Protetores por mais um Evangelho no Lar. Deus, nosso Pai,
porque sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja.